Fala galera, vamos resolver essa questão aqui então, sobre potencial elétrico. Um próton se desloca em um campo elétrico uniforme de uma superfície equipotencial a outra sobre a ação da força elétrica exclusivamente. Então tem aqui linhas de campo que ainda não tem um sentido definido, mas a gente tem aqui o campo VB, o potencial VB 120 e o potencial VA 20, e a distância entre essas duas superfícies equipotenciais são de 20 centímetros. Como que eu sei que são superfícies equipotenciais? Porque o ângulo delas com a linha de campo, a linha de força, vale 90 graus. Defina a letra A, o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico. O campo elétrico ele tem uma direção horizontal, isso aí já é fato. Por que a direção do campo elétrico é horizontal? Está aqui as linhas verdes. O sentido do campo elétrico ele sempre vai do maior para o menor potencial. Então o campo elétrico aqui está apontando para a esquerda. Então o sentido para a esquerda. Agora falta a gente calcular o módulo desse campo elétrico. Tem uma relação que diz para a gente que o campo elétrico vezes a distância entre dois pontos é igual à diferença de potencial entre esses pontos. Então o campo elétrico aqui ele vai ser 120 menos 20 sobre 20 centímetros em metro, vai ficar 20 vezes 10 a menos 2. Então isso vai dar 100 sobre 20. 10 a menos 2 sobe como 10 ao quadrado. Então 100 dividido por 20, 5. 5 vezes 10 ao quadrado, Newton por Coulomb. Então esse é o módulo do campo elétrico. 5 vezes 10 ao quadrado, Newton por Coulomb. A letra B pede o trabalho da força elétrica e o sentido. Então o sentido aqui da força elétrica. Como é um próton, o próton ele tem que ir do maior potencial para o menor potencial. Então se eu colocar um próton em qualquer região aqui do espaço, ele vai ter que se mover, né, para a esquerda. Como ele está indo de uma superfície equipotencial para outra, mesma coisa, né? A força elétrica está puxando ele lá para o VA. Então, o sentido da força elétrica vai ser para a esquerda. Carga positiva, ela se move do maior para o menor potencial e ela sempre vai concordar com a direção do campo elétrico. A força elétrica que atua sobre ela tem a mesma direção e sentido do campo elétrico. Bom, galera, agora para calcular esse trabalho, né? O trabalho da força elétrica, ele é carga vezes diferença de potencial. Eu já sei que a diferença de potencial é 100 vezes 10 ao quadrado. Agora, a carga do próton é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, carga elementar, vezes 100 vezes 10 ao quadrado, 10 à quarta. Beleza? Não é isso, perdão, vezes 10 ao quadrado. Eu olhei aqui o valor, mas na verdade a diferença de potencial está aqui, né? 120 menos 20, 10 ao quadrado. Então aqui, que vai ser 100, se a gente multiplicar isso aqui, 1,6 vezes 10 a menos 17 joules. Esse é o trabalho da força elétrica aqui. Tudo bem até aí, pessoal? Agora, letra C. A energia potencial elétrica do próton em cada superfície equipotencial. Para fazer a letra C, vou pegar aqui um pouquinho de espaço aqui, vou apagar aqui a letra A. Então, a energia potencial elétrica do próton em A é a carga do próton vezes o potencial VA. Então vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes 20. Então isso aqui vai ficar, ó, 20 vezes 1,6, 32. Vezes 10 a menos 19. Ou seja, a energia potencial elétrica no ponto A, ela vale aqui 3,2 vezes 10 a menos 18. Estava olhando aqui para ver se a notação era a mesma. PE, PE, energia potencial elétrica. Agora a gente vai calcular no ponto B. A mesma expressão. Carga vezes o potencial no ponto VB. Então vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes 120. Isso aqui vai dar 192 vezes 10 a menos 19, que dá um total de 1,92
vezes 10 a menos 17 joules. Resolvida aí então, galera, letra A, B e C dessa questão. Valeu, um abraço.